Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal no YouTube, Ângela Esteve 17. Tem uma playlist lá no YouTube de todos os evangelhos que a gente tem feito aqui, e lá vocês vão encontrar vários temas, né? Porque toda semana é um tema que a gente traz aqui para refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, se faz muito necessário que nós paremos um pouquinho, que a gente procure se instruir dos conhecimentos do Evangelho, para que nos nossos momentos difíceis nós possamos saber que atitude tomar. A vida de Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo e guia. E é por isso que a gente procura trazer todos os assuntos aqui que são nossos desafios, para que a gente traga essa reflexão à luz do Evangelho. Então, nós vamos iniciar. Muito boa noite para quem está chegando aí. E vamos iniciar então agradecendo ao nosso Mestre pela oportunidade que nos é concedida, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia, e que nós possamos nesse instante abrir o nosso entendimento para que recebamos as suas lições com muito amor, com muito carinho. E assim, em nome de Jesus, que nós iniciamos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu trouxe uma parábola para vocês. Eu separei essa parábola propositadamente, porque ela diz respeito muito no sermão profético à transição planetária. Então eu vou ler a palavra e depois nós vamos refletir a respeito dela. É a parábola das virgens prudentes e das nécias. Só para entender, nécio, ou aqui no caso as nécias, são aquelas pessoas que são desprovidas de conhecimentos. As pessoas ignorantes, que não têm discernimento, estúpidas às vezes. Então, o nécio significa isso. Desprovido de conhecimento significa a pessoa que, claro, não tem conhecimento, não tem como ter discernimento. Então, a parábola fala das virgens prudentes e das nécias. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. Que diz o seguinte: o reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas a adormecer e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço.
Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa passagem, essa parábola de Jesus, ele já estava falando naquela época sobre a transição planetária. E por como é que a gente interpreta isso? A gente vê que todo o conhecimento de tudo que a gente vive hoje está no Evangelho, né? Hoje a gente está escutando muita gente falando dos 3 dias de escuridão, falando um monte de coisa. Enfim, o que é que Jesus fala aqui no Evangelho para nós? Para que a gente se prepare. Porque as 10 virgens somos nós, à espera do reino de Deus, à espera do reino dos céus, que a gente sabe que é essa transformação do nosso planeta. A questão que essa parábola deixa muito claro ver que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e de ignorantes, em que é tudo bagunçado e que cada um faz o que quer e que eu vou vivendo a minha vida aqui na maior, como se aqui fosse um parque de diversões. Não quero saber nem a respeito da vida pós-morte, não quero saber de nada. Não me informo de nada, isso não é assunto para mim. Ah, quando chegar a hora a gente vê. E aí o que acontece? Lá, em toda a organização do universo, não tem essa bagunça, não. E aí, lá, as pessoas, os espíritos, não terão a mesma cotação. Aqueles que procuraram saber, que procuraram praticar, e os tolos. Então, a instrução espiritual, ela é indispensável. E nunca essa palavra foi tão significativa pelo momento que nós estamos passando. Assim como a nossa instrução intelectual, social é necessária para a nossa vida aqui em plano terreno, a nossa instrução espiritual, ela é indispensável. Como eu falei, os que passam a vida aqui ociosamente, sugando tudo da vida o que ela tem de bom e não quer saber de nada do que diz respeito à espiritualidade, que não fazem provisão de conhecimentos. Na hora que o cerco aperta, a pessoa perde a fé, se é que ela tem alguma. Porque o mandamento, ele não diz só para amai-vos, mas amar e instruir-nos. Se não fosse por instrução, nós não teríamos o Evangelho. E o Evangelho é o nosso manancial primeiro de instrução. Por isso que é necessário que a gente faça a aquisição do nosso óleo antes. Ou seja, que a gente tenha conhecimentos, que esses conhecimentos façam combustão dentro da nossa alma, para que a gente tenha aquela fé da certeza. Porque quem tem essa fé robusta da certeza é uma pessoa que tem conhecimento. Ah, mas a pessoa às vezes está lá no meio do mato, nunca estudou nada de espiritualidade. Mas nós não temos só essa existência. E todo conhecimento adquirido não é perdido, e nós carregamos esse conhecimento nas nossas vidas sucessivas. Portanto, a fé comparada a uma candeia mal provida, chega a um momento que não dá mais luz. Vocês sabem o que é candeia? É aquele lampião que coloca óleo, né, e acende lá e fica queimando. Quando o óleo acaba, não tem mais como ter combustão. Assim, é a fé dogmática. É aquela que precisa de conhecimento. É aquela que precisa se firmar na razão. E não na mercadologia como fazem por aí. O reino de Deus não pode ser comercializado não, minha gente. Porque é um reino espiritual. Não tem nada de material lá.
não dessa matéria aqui que a gente conhece. Portanto, se a gente não tiver a prudência de nos abastecermos de conhecimento, de informação a respeito da espiritualidade, nada vai poder iluminar o nosso entendimento. E as coisas estão chegando num ponto em que realmente nós vamos ter provas, inclusive materiais, dessa transição. Aliás, já começou. E aí como é que fica? Como é que a pessoa fica num momento de catástrofe na vida dela? Como aconteceu lá no Havaí? Como é que a pessoa reage a essa situação? De repente, como eu vi algumas situações até de brasileiros que estavam lá, de ver que você não tem mais casa, não tem mais nada. Como é que a pessoa reage? Diante de uma calamidade dessa, se mata? Ou vai procurar o entendimento? Porque, na realidade, quando a gente tem entendimento, a gente sabe perfeitamente que nada que não tem que acontecer conosco, que não tem o endereço vibratório na gente, nos atinge. Mas provações vão nos atingir, porque nós todos que estamos encarnados nesse momento, nessa grande chance que a espiritualidade nos dá de estarmos encarnados aqui nesse momento, todos nós já fomos preparados para viver esses momentos. Porque mesmo que a pessoa desencarne hoje, ela está aqui no duplo da Terra. Não é assim, a gente desencarna e vai embora para outro plano espiritual, para outro planeta. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso é necessário o estudo. Por isso é necessário a gente procurar andar no caminho, no exemplo do Cristo. De a gente se guardar da corrupção do mundo. E todos nós temos o risco de passar por essa corrupção do mundo. Ah, mas eu tenho uma vida que eu procuro seguir o evangelho, que eu procuro ser honesto, tudo bem, mas não é só isso, não basta. Não basta. Não é bastante se resguardar da corrupção para se aproximar do grande modelo que é Jesus. É preciso de atividade. Para não fazer o mal é só não fazer. Agora, o bem, ele necessita de atividade. Por isso, é necessário que a gente abasteça nossas candeias. Porque vai chegar um momento e a gente não sabe qual vai ser o dia e a hora. As trombetas estão tocando de tudo quanto é lado. Eu vejo por fontes, inclusive fontes fidedignas que sempre foram fontes dos meus estudos, todos estão falando, porque a notícia e tudo isso, ela não parte de um só foco. Está espalhada no mundo. É o momento de a gente ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, e prestar atenção e vigiar. E se preparar para a grande mudança. É uma mudança que vai ser muito boa, vai. Mas a regeneração do planeta não vai acontecer do dia para a noite. Para que a gente reconstrua o nosso sistema, a nossa sociedade, vai aí uns 2 anos, 3, e para entrar no mundo de regeneração vai mais uns 50, 60, 100 anos. Tudo é um plano. Tudo é programado, tudo está programado. E está tudo programado muito certo. Não tem nada de errado. Agora, se a gente se mantém na ignorância,
se a gente não quer saber de procurar espiritualidade, de entender o evangelho, de procurar saber, né, de como é que funciona o universo, como é que funcionam as leis universais, como é que funciona tudo isso, aí é difícil, porque o sofrimento é muito maior. O sofrimento é muito maior. E nós precisamos ter uma provisão de combustível, de conhecimento, para que a gente possa penetrar esses umbrais da aliança espiritual e tomar parte dessas bodas cantando hosanas a Deus e não simplesmente desesperando. E muitos vão desesperar, muitos mesmo. Porque a ignorância, ela é um entrave que paralisa o espírito e arroja o espírito na mais densa escuridão. E quando a gente não está preparado para viver coisas que a gente não entende, bate o desespero. E para que a gente esteja do lado do bem, trabalhando no bem, não é importante somente essa pureza, essa virgindade espiritual. É preciso que essa pureza, que essa virgindade espiritual representada aqui na parábola, seja ligada ao conhecimento. E todo conhecimento que nos foi dado pelo Mestre Jesus e todo conhecimento que já foi derramado aqui sobre esse planeta. Não pode ter no reino de Deus misto de ignorância e santidade. Isso não combina. Ignorância e santidade é ingenuidade, é necessidade. Porque toda santidade, ela é cheia de sabedoria. Um monge no Tibete que alcançou esse estado de alma, os orientais que a gente vê, todos eles passaram por um processo de aprendizado. Para chegar ao ponto que chegou, teve um processo de aprendizado. A natureza, ela não dá saltos. E a decisão é nossa de fazer isso. Por isso que nós precisamos do conhecimento, para que a gente tenha prudência. E a prudência, ela é cheia de circunspecção. E aí sim a gente vai aprender e vai refletir e vai entender os mecanismos de como é que as coisas funcionam. Hoje em dia, em pleno 2023, não dá mais para a gente fugir do conhecimento. Porque senão nós vamos andar sempre na ignorância, não sabendo nem onde pisa. E essa parábola de Jesus que eu trouxe hoje justamente fala da prudência. E a prudência, ela não obra desordenadamente, mas ela se afirma pela temperança e pela sensatez e pela discrição. Assim foi a vida de Jesus. Na sensatez, na discrição, no conhecimento. Vejam que há 2023 anos atrás, ele já estava falando disso aqui. Depois João vai escrever sobre o Apocalipse mais na frente. Mas ele já deixou muito claro qual que seria a nossa posição individual diante de toda a evolução. Amar e se instruir. Conhecimento. É preciso, e hoje é tudo tão facilitado, minha gente. Com a internet, qualquer assunto que você coloca no Google, no YouTube, tudo tem informação. Claro que tem muito lixo também. Tem muita gente aí se aproveitando da espiritualidade, dos conhecimentos espirituais para ganhar dinheiro. Está cheio.
mais a gente tem condições e a gente sente quando a pessoa está falando com conhecimento de causa. E hoje nós temos a ciência que nos ajuda a conhecer a verdade de uma maior forma. Porque se começa a dizer coisa esdrúxula pra gente que não tem nenhuma afirmação científica, a gente também tem que ficar de olho. A ciência desenvolveu muito hoje e a ciência hoje consegue inclusive explicar a espiritualidade. Então esse convite da parábola de Jesus é para quê? Para que a gente se muna de conhecimento. Que a gente acenda a nossa lâmpada da fé com conhecimento, com razão, para que a gente não seja pego de surpresa. Essa parábola ensina aqueles que aspiram à evolução a necessidade de instrução e também do cultivo do espírito, que é o que pouca gente faz. 1/3 da humanidade, o restante está todo mundo envolvido somente com as coisas materiais, tirando tudo só em proveito próprio, se corrompendo em todos os setores da sociedade. E essa parábola hoje é trazida para que haja um despertamento. Que a gente pense, Jesus não falou essa parábola à toa. Nenhum dos seus ensinamentos foi à toa. Naquela época, pouco se entendeu sobre isso, mas hoje nós temos condição de ter entendimento muito melhor sobre isso. Porque hoje a gente tem inclusive as ciências, né, que nos dão respaldo ao conhecimento. E a gente precisa desenvolver a nossa razão. Porque é isso que vai nos guiar realmente à terra da felicidade. Entender os processos. A gente vê quando a gente é criança e a gente está perto da mãe, né? Tudo a gente pergunta por quê, né? Menina, ela faz isso, por quê? Tudo aquilo a gente quer saber por quê. Onde foi que nós perdemos isso? De querer saber o porquê das coisas. Por que tanto desinteresse com as coisas do espírito? E tanta ilusão com as coisas materiais? A matéria e tudo que existe de material, inclusive o nosso corpo, deve funcionar como um instrumento para nós. Instrumento para o nosso espírito de evolução. Deve ser bem cuidada. Como o nosso ambiente deve ser bem cuidado, como nossas energias devem ser bem cuidadas. O respeito ao nosso corpo e também ao das outras pessoas. Porque tudo isso faz parte do conhecimento espiritual. Mas o espírito chega aqui na Terra depois de já passar por várias experiências, muitas vezes cometendo os mesmos erros. É impressionante. A compulsão, a repetição, ela não se dá apenas aqui, né, no plano desta encarnação, da infância para a vida adulta. Não, ela já vem já de trás. O espírito chega no plano espiritual falido, aí tem um peso de consciência enorme, e aí solicita uma nova encarnação. E aí é dado a ele uma nova oportunidade, e aí ele vem para essa nova encarnação. Aí chega aqui, enche os olhos somente com as coisas da matéria. E ele faz tudo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Só que para este planeta, esse de novo não vai ser mais possível.
para este não. Para este planeta, ou as pessoas evoluem, mudam e ajudam, porque o planeta ele já está determinado que será mundo, nos próximos 100 anos vai estar um mundo de regeneração aqui. Ou a gente acompanha, ou teremos que reencarnar, porque Deus não vai nos abandonar nunca, mas aí a gente vai fazer a nossa evolução em outro lugar. Então vamos pensar que nós estamos aqui numa grande oportunidade, é uma grande oportunidade. Eu sei que tem muita gente que está cansada, que fala um monte de coisa, que está cansada da vida, de um monte de coisa. Minha gente, vamos procurar esses conhecimentos. A gente vai ver que toda dificuldade que nós enfrentamos hoje, essa dificuldade só foi plantada por nós. Não tem outra responsabilidade a não ser a nossa. E a gente precisa parar com essa mania de colocar a culpa em Deus. Deus não castiga ninguém e não quer o mal de ninguém, muito pelo contrário. O Pai é só amor e bondade. Tanto é que permite que a gente reencarne aqui em tantos orbes para que a gente faça a nossa evolução, porque nós somos parte dele. Então, toda dificuldade enfrentada hoje não é nada mais, nada menos do que a colheita. Agora, tudo que a gente estiver fazendo hoje vai ter uma colheita também. E apesar de não parecer, da gente ver tanta iniquidade pelo mundo, nós estamos evoluindo sim. E aquele que disse que ficaria conosco até o final dos tempos, não nos abandonou. Ele está à frente desse processo. E isso vai acontecer. A questão é, quando a noite chegar, como diz aqui na parábola, portanto vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, como é que isto vai nos encontrar? Como as 5 virgenesses que não fizeram seus proventos, ou como aquelas pessoas que procuraram conhecimento, que procuraram a espiritualidade e o conhecimento da vida espiritual, e entender que vida espiritual, gente, não é religião. Toda vez que a gente fala em coisas espirituais, a pessoa já fala, já vem ela com religião. Não é religião. Não é. Religião é coisa dos homens. A espiritualidade é inerente a nós porque nós somos espíritos. Momentaneamente utilizando um corpo físico. E fora esse tem outros que a gente se manifesta também. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Porque depois não basta dizer Senhor, Senhor, como ele mesmo diz aqui. Não adianta proferir um monte de prece, ficar de joelhos, fazer oração, aquela coisa toda, porque não vai conseguir. Porque Deus não quer, porque Jesus é ruim, porque ele castiga? Não. Porque não tem elementos. Não tem elementos para sustentar a fé. Sem conhecimento não tem como sustentar a fé. Porque daí a gente não vai entender nada e vai começar a entrar no desespero ou então prevaricar ainda contra Deus. E o mandamento é esse: amai-vos e também instruí-vos. E a sabedoria é o óleo sagrado da instrução. As virgens prudentes representam aquelas que leem, que estudam, que investigam, que raciocinam, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. A outras são aquelas que sabem que tudo que passou e menos o que eles precisam saber.
não estudam, enfastiam-se quando a gente fala sobre a gente fala de assuntos espirituais, acha ruim. Chegam mesmo a dizer que enquanto estiver nessa vida tem que aproveitar a vida. Eu não sei ainda o que é esse aproveitar a vida. É o que? É destruir o corpo físico? É desrespeitar o outro? É isso que é aproveitar a vida? A vida? Trabalhar para ganhar dinheiro e depois beber e fazer um monte de coisas que não deve? Adquirir tantas coisas materiais e não ter nenhuma paz de espírito? Será que isso é aproveitar a vida? Será que a gente já não tem maturidade suficiente para começar a colocar a mão na consciência e entender que existe alguma coisa muito mais além do que esta vida aqui? O problema é que depois, quando a morte chega, ou quando a doença chega, aí vão bater a porta. À espera de um milagre. Que Jesus faça um milagre. Ou vai procurar pessoas de religiões diversas esperando que os outros façam um milagre por ela. Aí bate a porta de um monte de lugar. E acham que os outros vão fazer o milagre. Aí quando ele vai em determinado lugar e não consegue a cura que estava procurando, porque aquele lugar não presta, lá é muito fraco, aqui não dá. Quer dizer, procura sempre no exterior, né? Nunca procura em si mesmo. E não tem esse milagre. E mesmo Jesus, quando esteve aqui, ele não curou todo mundo, não. Ele curou aqueles que já estavam preparados para receber a cura. Porque o nosso sofrimento, seja ele moral ou físico, é proveniente das nossas atitudes. E aí não adianta a gente querer ficar batendo na porta, como ele diz aqui, que aqueles que clamam Senhor, Senhor, não podem obter o óleo que fala a parábola e pensam em adquiri-lo com os mercadores. Mas ao voltar encontram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhes diz, em verdade não vos conheço. Por isso é importante a gente vigiar, procurar a verdade onde quer que a gente encontre. Pesquisar, procurar saber, adquirir conhecimentos, luzes internas, procurar se enxergar por dentro. Eu não estou falando para procurar religião, não. Procurar espiritualidade. A gente precisa se encontrar com a gente mesmo. Sabe? Ficar sozinho ou fazer uma meditação, olhar para si mesmo. É aí que a gente, quando lê, quando se instrui, a gente vai fazendo as nossas conclusões, nossos entendimentos, a razão vai ficando satisfeita. E quando a razão está satisfeita, a fé, a aceitação, ela também brota junto. Mesmo quando a gente era criança, que a gente queria ir a algum lugar e a mãe da gente falava que não, e ela falava, a gente perguntava, mas por quê? Ela falava porque sim. Ninguém nunca gostou dessa resposta do porquê sim. Então, vamos continuar ter esse espírito de pureza da criança, de procurar saber o porquê das coisas. Nós temos um manancial de informação muito grande que nunca na história da humanidade nós tivemos. Vamos aproveitar. Vamos agir com prudência, porque é ela que vai realmente nos guiar pelos caminhos da vida. E é essa parábola que eu deixo aqui, encerro hoje, repetindo a fala de Jesus, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Em outras
em outras leituras, os Espíritos falam assim que antes a gente não sabia, né? Os tempos chegarão. E hoje eles nos dizem que os tempos já estão chegados. Então, que a gente se prepare. Que a gente procure esse conhecimento, que a gente procure a nossa espiritualidade. Na hora de grandes provações, infelizmente, a gente não vai poder segurar na mão de ninguém. Se nós não tivermos dentro de nós essa estrutura, não vai conseguir. E a gente tem que também procurar estimular nossos filhos, procurar estimular as pessoas que a gente conhece a também procurar esse conhecimento. Porque chega num momento em que cada um individualmente será chamado à razão. E isso não é história de carochinha, isso está aqui no Evangelho, pela boca de Jesus. Depois tem lá no Apocalipse de João. Semana que vem, eu vou ver se eu falo essa segunda parte desse sermão profético, onde ele fala da parábola dos talentos e das minas. E ele ainda continua falando sobre esse assunto. Tá bom, minha gente? Vamos agradecer ao nosso mestre que está sempre presente no meio de nós, nos chamando diariamente para que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Que a gente procure se enxergar um pouquinho mais espiritualmente. Nós não somos esse corpo aqui. Isso aqui, mais dia, menos dia, vai ser chamado a devolução para o planeta. É um pedacinho do planeta que nós utilizamos por um pedacinho de tempo. Então vamos refletir sobre isso. Agora o nosso espírito, a nossa alma é imortal. E se a gente quer realmente, e eu acredito que todos que estão escutando esse evangelho e todos os que virão assistir também esse evangelho, eu acho que todos têm o mesmo desejo de viver num mundo mais feliz. E se Deus quiser, esse mundo virá, ele não é uma utopia. Senão o nosso mestre não teria afirmado tão claramente hoje para nós. Naquela época talvez não tenha ficado tão claro, mas hoje está bem claro, o recado está dado. Então vamos agradecer, né? Agradecer a ele, agradecer ao nosso mestre, agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que nesse instante ele possa derramar as suas bênçãos sobre nós, abençoar cada lar aqui representado, que o seu coração magnânimo possa nos acolher, que nós possamos nos colocar dentro da humildade, dentro da sabedoria diante da sua presença. Não mais na cruz, mas com seus braços estendidos, dizendo: vinde a mim. E que nós possamos sim ir até ele, não para ficar prostrados de joelhos, mas para trabalhar com ele, lado a lado, na obra da grande edificação da nossa terra. Nós te agradecemos, Senhor, agradecemos a todos os colaboradores espirituais desse evangelho e pedimos que abençoe a nossa semana, que abençoe cada um de nós, nos trazendo conhecimento, nos trazendo conforto e fortalecendo a nossa fé. E assim nós pedimos licença e encerramos o evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês também. Muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai aqui para o feed. Daqui a pouquinho já está no YouTube. Pessoal do YouTube também, quando assiste, deixa o seu like aí, ajuda para que outras pessoas também possam assistir. É um assunto que precisa ser espalhado pelo mundo. Vamos ajudar a gente. Nós somos uma família espiritual, a gente precisa se ajudar um ao outro. Compartilhem o vídeo à vontade, sabe? Porque é importante que a gente tenha essa preparação, tá bom?
Então, que vocês tenham aí, que nós tenhamos, né? Eu também, uma excelente semana. E semana que vem a gente se vê novamente aqui, segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Um grande beijo, que a paz do nosso Mestre seja sempre conosco. Até lá.